amigos e gestores culturais dessa cidade. Então, para registrar, meu nome é Fred Maciel, conhecido como Negro F, estou gerente das ações colegiadas na Secretaria Municipal de Cultura. Uma boa noite a todas e todos, sejam todos e todas bem-vindos a esse encontro. Eu vou passar a palavra aqui para Maria Clara, da saudação inicial. Maria Clara, boa noite. Obrigada, Fred. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está muito feliz, né, de uma segunda-feira à noite. Já tem 45 pessoas na sala, o horário de início era às 18h30. Queríamos agradecer a presença de todo mundo, acho que o Fred já comentou, né? A proposta hoje é a gente apresentar um pouco do que a comissão organizadora da 7ª Conferência Municipal de Cultura pensou de metodologia em diálogo com o Conselho Municipal de Política Cultural, o nosso COMUC. Então, tudo que a gente vai apresentar é fruto desse trabalho conjunto. O que a gente tem de metodologia, quais são os passos, né? Tirar as dúvidas. A gente sabe que, às vezes, o regimento tem uma linguagem densa, confusa, né? As pessoas não sabem exatamente como é o processo. Então, a ideia de hoje é apresentar um pouco de todo o processo, tirar as dúvidas e depois, como o Fred já falou, o vídeo vai ser disponibilizado também no YouTube, para quem não pôde estar presente. E acho que é isso, Fred. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai pedir também às pessoas que depois possam utilizar o chat para fazer pergunta, mas ao longo da conversa, como a gente não vai conseguir, às vezes, acompanhar todas as interações, a gente está propondo de fazer uma apresentação aqui de todo o conteúdo primeiro, né? Isso vai durar em torno de 20 minutos ou 30 minutos no máximo. Aí sim a gente vai abrir para todo mundo, fazer esclarecimento, tirar as dúvidas, fazer alguma ponderação. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma noite longa aqui para discutir e para debater sobre os diversos pontos. Tá joia? Compartilhando a tela. Como todos podem ver, então, estamos na nossa 7ª Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte. O que são as conferências públicas, né? São espaços institucionais de participação e deliberação acerca das diretrizes gerais de uma determinada política pública, né? Essas instâncias de participação popular foram constituídas na Constituição de 1988 e ampliadas a partir de 2003. É um espaço onde o governo e a sociedade civil se reúnem para debater ou decidir temas que devem ser prioridades para políticas públicas nos próximos anos, né? O que são as conferências de políticas públicas, né? Elas são no formato tradicional, é uma instância federativa e preparatória para a próxima etapa, e cada etapa são tiradas propostas e eleitos delegados e delegados para a etapa anterior. Então, sempre é da municipal, estadual e federal, como vocês podem ver na ilustração, né? E a nível municipal, cabe à prefeitura a responsabilidade de convocar e de regulamentação, também e realização das conferências, dentre as quais é a nossa Conferência Municipal de Cultura, né? As conferências municipais de cultura, né? Elas têm como objetivo, né, criar, acompanhar, revisar as políticas culturais e instrumentos de gestão da cultura, como as ferramentas de constante do sistema municipal de cultura. E em Belo Horizonte já foram realizadas uma série de conferências, dentre elas são 6. Então, a gente tem aqui, né, também nesse quadro abaixo, que desde 2005 vem-se cotidianamente, mesmo com a pandemia, realizando conferências, né? Então, teve a de 2005, foi Belo Horizonte, a cultura na cidade; 2009, a cultura, diversidade, cidadania e desenvolvimento; 2013, a cultura em Belo Horizonte, avanços e desafios; 2015, a cultura na vida do cidadão; 2018, a cultura, território e democracia; e mesmo na pandemia de 2021, teve uma conferência que foi cultura em tempos de pandemia. Alguns resultados das nossas conferências, né? Sempre é importante também trazer, porque muitas vezes as pessoas ainda não conseguem, talvez, entender, ou o cidadão, né, acompanhar quais são esses resultados, né? E aí, esse processo participativo na construção do Plano Municipal de Cultura, aprovado em outubro de 2015, além de vários projetos em ação, atualmente
desenvolvido pela Secretaria, tem várias iniciativas que a gente pode destacar aqui. A instalação das comissões locais de cultura, então, vários centros culturais, os 17 na cidade, tem uma reunião constante, uns encontros constantes dessa gestão coparticipativa nos centros culturais, a criação de uma política de ocupação dos teatros, então, os teatros municipais da cidade, foi também fruto desse acúmulo, né, das conferências, a criação dos circuitos regionais de promoção e valorização locais em artistas e espaços independentes, então também foi uma deliberação fruto de conferência, a criação de um banco de dados dessas manifestações culturais, né, então também é um resultado dessas nossas conferências, a criação dos fóruns culturais permanentes, né, então em Belo Horizonte a gente tem vários fóruns setoriais culturais permanentes, né? Eu posso citar aqui o do hip hop, da capoeira, da moda que está se articulando, do coletivo Noroeste, tem vários fóruns e coletivos que vêm se organizando, e essa garantia se dá também fruto de uma conferência. A criação de uma política específica de fomento, valorização e proteção das manifestações culturais e dos povos e comunidades tradicionais, também é mais um outro resultado. E a regulamentação e a instalação do próprio Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte, para o caráter deliberativo e os processos de participação e da forma democrática como ele se instala. Então, esses aqui são alguns, né, dos diversos outros conquistas que essas conferências vêm trazendo de fruto para a nossa cidade. A 7ª Conferência de Cultura. Então, este ano, né, está prevista essa 7ª conferência, que também está alinhada com a 4ª Conferência Nacional de Cultura, e também, nesse alinhamento, a gente apresenta o tema que é Democracia e Direito à Cultura, que tem por finalidade aprovar as metas que irão orientar as políticas culturais a serem desenvolvidas pelo município de Belo Horizonte de 2024 e 2025, estabelecer diretrizes que vão nortear a elaboração do Plano Municipal de Cultura para os próximos 26 e 35, né, 2026 e 2035, indicar as propostas de metas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual e também para a Conferência Nacional, e eleger delegados que vão participar também da Conferência Estadual e, possivelmente, delegados também que vão ser encaminhados para a Nacional. O objetivo geral dessa conferência, ele parte de discutir as diretrizes e os caminhos para o fortalecimento do campo cultural, garantindo os princípios da democratização e a participação na construção da política cultural de Belo Horizonte. E como é que a nossa conferência vai ser organizada, né? A gente também pensou aqui algumas etapas. Ela vai ser em 3 etapas, para ser mais objetivo. A primeira etapa se dá por pré-conferências temáticas, então são 5 eixos, a gente já tem as datas, vai ser também num formato como esse aqui online, então é dia 9, dia 10, dia 17, dia 23 e dia 24 de agosto. Essa etapa é aberta para todo mundo participar, então ajudem a gente a compartilhar, joguem nas redes, convidem os amigos, os coletivos, os que não estão em coletivos, os que são artistas independentes. Essa etapa é super importante ter a participação de todas e todos. A segunda etapa já é uma etapa de sistematização, então a partir, e a gente vai detalhar mais o que vai ter nessa primeira etapa um pouco para frente, mas vai ter uma etapa também de grupos de trabalho de sistematização, que também vai ser em formato online, vai ser durante 10 dias, de um trabalho também intenso, para poder, de repente, os delegados eleitos ajudarem a gente nessa sistematização de propostas e de encaminhamentos, né? É uma observação importante, né, que a gente também tem na cidade dos conselheiros do COMUC, né, que é o Conselho Municipal de Política Cultural, e que eles têm a prerrogativa, isso já foi votado na última reunião ordinária, de participarem no mínimo de 3 conferências, para aí sim colaborar com o GT e se tornarem também ativos ali no processo. A terceira etapa, né, que também é uma etapa super importante, que essa já é no formato presencial. Então, vai ser no dia 16 e 17 de setembro, no Teatro Francisco Nunes, né, da região central aqui de Belo Horizonte, no Parque Municipal, para quem não sabe, é um teatro público, um espaço super acessível, né, está quase em frente à prefeitura aqui, né. Então, aqui, nessa etapa, só vão participar delegados eleitos nas pré-conferências temáticas. Então, as pessoas precisam participar
da pré-conferência temática, ser eleito delegado, para aí sim estar com a gente lá nas plenárias finais. Né? E como será o cronograma, né? Aí detalhando um pouco mais o cronograma. Então, a gente está no momento agora, até dia 23/8, para as inscrições online. Então, no próprio portal, né, da conferência, está lá as inscrições online. Então, todo cidadão e cidadãs maiores de 16 anos pode se cadastrar e participar com a gente. Aí a gente tem as etapas das conferências temáticas, que, como eu disse, vão ser por videoconferência. Então, vai ser do dia 6, dia 9, dia 10, dia 17, dia 23 e dia 24 de agosto, num horário de 19 a 21, então vão ser umas 2 horas de atividade. Aí, sim, parte para os grupos temáticos e depois para as plenárias, e essas etapas também são para delegados eleitos nas pré-conferências. Como se inscrever, né? Também a gente trouxe aqui um pouco importante, né? Como eu disse, esse vídeo vai ser gravado, as pessoas podem compartilhar também depois, que vai estar no nosso portal do YouTube. A primeira pessoa acessa ao portal, né? prefeitura.gov.br/cultura/sétima-municipal-de-cultura, né? Então, a pessoa vai acessar esse portal, ela vai ter todas as informações de tudo que a gente está trazendo aqui, mas também cadernos de referência, conteúdos, textos, e também lá um contato para tirar dúvidas, se caso alguém tiver alguma dúvida. Rolando ao portal, vai ter uma frase escrita lá, né? Como se inscrever a participar da 7ª conferência, e logo abaixo vai ter um botão que você vai clicar. Ao clicar nesse botão, eu vou fazer o clique aqui agora, para vocês observarem um pouco. Deixa eu sair aqui desse slide e mostrar um pouquinho, bem rapidamente, para vocês lá no portal, como é que está a nossa navegação. Não estou conseguindo botar aqui, deixa eu ver. Ela... Eu consigo. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Fred. Rapidamente aqui, só para mostrar para vocês. Então, é um formulário Google, um formulário bem simples, onde a pessoa coloca os dados, o e-mail, se inscreve se é poder público, sociedade civil, a faixa etária de idade, o setor que ele se relaciona, de qual regional que ele mora, e aí sim, segue todos os dados aqui que vão ser também, né, são dados que vão fazer parte do nosso cadastro para entender um pouco o perfil de cada participante. Em seguida, você vai ter um outro bloco onde a pessoa pode escolher mais de um dia para ela poder participar. Então, é bem simples aqui, é só fazer uma marcação. Também, né, um pouco sobre a categoria que ele pertence, se ele tem acesso ao Wi-Fi, ou se ele tem pacote de dados, ou se ele não tem acesso virtual nenhum, né? Então, sempre é importante também a gente entender, às vezes, o perfil do participante que está chegando a gente aqui, está querendo acessar os conteúdos, né? E aí, sim, no final, a pessoa vai declarar aqui que concorda e enviar as informações, né? Então, é um processo bem simples, a gente está tentando o máximo possível simplificar para garantir também que o máximo de pessoas participem aqui com a gente. Voltando aqui à nossa apresentação. Aí, depois dessa inscrição, a pessoa vai dar o clique, né, como eu disse, preencheu todos os dados, escolheu a temática de interesse. É importante, verifica se você enviou. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu preenchi lá, e quando ela vai ver lá no celular ou no computador, ela não deu o clique final. Então, por favor, verifiquem se caso, às vezes, deu esse clique final. E no caso de dúvida, nós estamos aqui à disposição. Seguindo, né? A gente vou falar um pouquinho dos eixos, eu vou só ler os eixos aqui, mas mais para frente a gente vai detalhar e também ficar aqui à disposição para tirar dúvida. Então, nós temos 5 eixos, como eu disse, né? O primeiro é fomento, economia da cultura e economia criativa. Segundo, fortalecimento institucional e participação social. Terceiro, diversidade cultural e territórios. O quarto eixo, identidade, patrimônio e memória. E o quinto eixo, política das artes.
A gente também elaborou, já foi publicado hoje um regimento interno, que foi elaborado pela comissão organizadora, aprovado pelo nosso Conselho Municipal de Política Cultural, e foi publicado através da resolução 003 de 2003, que estabelece diretrizes, disposições, organização e metodologia da conferência. Eu não vou passar ele aqui, mas ele vai estar, já está no nosso portal, à disposição para consulta. Fiquem à vontade para consultar e também reforço que estamos aqui à disposição para esclarecer. Sobre as teleconferências, eu vou passar para a Maria Clara, para ela também dar complementar aqui e continuar na nossa conversa aqui. Obrigada, Fred. Bom, gente, antes só de falar das pré-conferências temáticas, né, desse ano, acho que só reforçar um pouco a fala do Fred, assim, dizer que a importância que é esse ano a gente tem uma conferência nacional de cultura, né, a última conferência foi em 2013, então a gente já está há praticamente 10 anos, sem conferência nacional, então isso faz com que a gente tenha a nossa conferência como uma etapa da Conferência Nacional, isso fortalece muito, tanto o Sistema Nacional de Cultura, quanto o Sistema Municipal de Cultura, né, que a gente consiga pensar as políticas públicas de cultura de forma alinhada com o que está sendo desenvolvido no país todo, assim. Então, apesar, né, da ausência de convocação das conferências nacionais nesses últimos 10 anos, como o Fred já apresentou, a Prefeitura realiza as nossas conferências a cada 2 ou 3 anos, então a gente tem conferências regulares, assim, a conferência de 2013, a gente teve uma regular e teve uma conferência extraordinária, que elaborou o Plano Municipal de Cultura vigente, o nosso plano, ele tem uma validade iniciada em 2015, e ele é válido até 2025, depois a gente teve 2 conferências para revisar esse plano, em 2021, muitas aqui participaram, né, da nossa conferência também, que foi discutir a retomada do campo cultural, depois de um contexto pandêmico, e aí esse ano a gente tem vários desafios, né, numa mesma conferência, como o Fred falou, então, assim, além da gente aprovar as propostas de metas, né, as metas para o município nesses próximos 2 anos, 2024 e 2025, que é o período que finaliza também a vigência do nosso plano, a gente ainda tem que tirar metas a serem encaminhadas para as próximas etapas, né, etapa estadual e etapa nacional, a gente tem que discutir as diretrizes da construção do nosso novo plano, porque o plano, embora o novo plano tenha vigência só a partir de 2026, né, de 2026 até 2035, o processo de construção de um plano é longo, e a ideia é que na conferência a gente já aprove, né, já discuta coletivamente as diretrizes para a construção desse novo plano, que é o principal instrumento com as diretrizes políticas, com os indicadores para a construção da política cultural desse próximo período. Então, vamos lá, Fred, pode passar, por gentileza. Então, pode passar. Então, bom, acho que nem todo mundo aqui, né, participou já de conferência, seja da cultura ou não, mas no nível municipal, não só na área da cultura, mas outras áreas também, na conferência de saúde, de assistência, a gente, dentro dessa cultura de participação popular, a gente sempre realiza as pré-conferências, que é exatamente o momento que a gente vai receber propostas, né, assim, para cada eixo temático e eleger os delegados e delegadas municipais, que vão ser as pessoas que vão ter, de fato, o poder de voto, né, de fala nas plenárias finais. Então, embora, às vezes, a gente gera uma confusão nas pessoas o nome de pré-conferência, que parece uma coisa como se fosse anterior à conferência, mas, na verdade, as pré-conferências são o momento mais importante, assim, de todo o processo da conferência, porque é exatamente onde a gente está recebendo todo o volume de propostas dentro de cada eixo, né, elegendo os delegados. Gente, só responder, assim, acho que está, né, o Divino, conselheiro de cultura, e Divino, boa noite, mandou aqui no chat, o link foi disponibilizado na página do conselho, né, a gente ainda não recebeu nenhum relato de dificuldade de entrada, o link está lá disponível no site, então, para evitar que fosse necessário uma inscrição prévia, né, que às vezes acaba restringindo um pouco a participação, a gente disponibilizou lá no site o link da nossa reunião de agora. O link é aberto, né? Qualquer pessoa que clicar, a gente autoriza a entrada. Bom, então, continuando, gente, esse ano a gente vai trabalhar a conferência toda em 5 eixos temáticos. Esses eixos estão alinhados também com o que vai ser construído, né, na conferência estadual, na conferência nacional, mas eles têm uma relação
mais direta com o nosso território, com a nossa cidade, que são esses 5 que o Fred já apresentou, mas para frente o Fred vai falar um pouco mais dele. São essas datas, as inscrições já estão abertas, o link está aí no chat, para quem ainda não se inscreveu na conferência. É importante dizer que qualquer cidadão pode participar de qualquer uma das 5, inclusive das 5, né? A gente incentiva muito que isso aconteça. As datas são essas, quarta, quarta e quinta, né? Começa no dia 9/8 e vai aí nessa sequência até o dia 24. As inscrições ficam abertas até um dia antes da última pré-conferência, que é no dia 24. Pode passar, Fred, por favor. Bom, gente, então como que funciona? As pré-conferências, elas vão ser online, em videoconferência, então todo mundo que se inscrever vai receber o link para entrar, e acho que é super importante dizer que a gente envia para todo mundo que se inscreveu, a gente vai enviar um caderno do participante que explica passo a passo, numa outra linguagem, que não é uma linguagem do regimento, né, muito brusca, então a gente já elaborou um caderno do participante da 7ª conferência, que explica cada passo, que orienta, que explica mais ou menos o que é cada eixo, então isso vai ser disponibilizado. A gente também envia materiais que forem disponibilizados pelo Ministério da Cultura sobre a Conferência Nacional, né? Também o monitoramento do nosso Plano Municipal de Cultura, esse é sempre um pedido do Comuc, muito legítimo, né? Para que a gente possa pensar as propostas para o próximo período. A gente também tem que saber como que o município está agora em relação ao Plano Municipal vigente, então a gente compartilha todos esses materiais de referência para que as pessoas possam se preparar, discutir nos grupos, nos fóruns, nos coletivos, e já chegar, né, com as propostas construídas nas pré-conferências. Então, em cada pré-conferência, a dinâmica é a seguinte: a gente abre, começa sempre às 18 horas, explica qual que é aquela temática, né, vamos supor, né, de fortalecimento institucional e participação, o que cabe ali naquele eixo. Isso vai estar alinhado com o que a gente vai apresentar hoje, mas também alinhado com o que vai estar lá no caderno do participante. Depois a gente abre um período de debate entre as pessoas para que elas possam discutir sobre a temática. Depois a gente abre um momento de de enviar a proposta, então a pessoa tem que informar, né, se ela está fazendo uma proposta para o município de Belo Horizonte, para esses 2 anos, 2024 e 2025, se é uma proposta a ser encaminhada para a conferência estadual e nacional. E também vai ter um momento da comissão organizadora, que são 6 pessoas, né? Inclusive, queria saudar a nossa comissão, que foi uma comissão eleita pelo Conselho Municipal de Política Cultural, que é composta por mim, pelo Fred, pela Rafaela, que também é do Poder Público, da Fundação Municipal de Cultura, servidora do Arquivo Público, e da sociedade civil. A gente tem Ana Maria, que está aí, Ana Maria é titular da Regional Nordeste, Maria Elisa, que é titular da Regional Noroeste, e o Ítalo, que é suplente da dança. Então, queria saudar também a presença da comissão, está sendo um árduo trabalho, né, de construção da conferência. Tudo isso aqui que a gente está apresentando é fruto desse trabalho contínuo e compartilhado entre Poder Público e sociedade civil. Então, a comissão também apresenta uma proposta dessas diretrizes para elaboração do plano. E ao final de cada pré-conferência, a gente vai eleger as pessoas, né, os delegados, que irão para as plenárias finais, que vão ser essas pessoas com direito à fala e ao voto lá nos dias 16 e 17 de setembro presencial. E aí, às vezes, gente, gera dúvida, por mais que seja redundante, é importante dizer, né? Todo mundo vai se candidatar, quem quiser ser delegado vai se candidatar no chat da pré-conferência, a gente abre uma telinha assim, e cada pessoa tem direito a votar uma vez. Então, vai clicar, a gente exibe o resultado na hora, e aí a gente já elege os delegados. Pode passar, Fred. Aí é importante dizer, gente, que nas pré-conferências a gente não discute metas, nem voto, a gente só recebe as propostas, né? São 3 horas com muita coisa para acontecer na pré-conferência, então qualquer pessoa pode apresentar proposta, essa proposta não vai ser discutida nesse momento, porque depois as propostas vão ser consolidadas, né? Sistematizadas pelos grupos de trabalho de sistematização, que é a etapa seguinte. E aí, é importante dizer que, da mesma forma como na última conferência, a gente tem a possibilidade, assim, às vezes a pessoa não conseguiu falar, né, não deu tempo dela se inscrever, mas todo mundo que participar daquela pré-conferência vai receber por e-mail um link e pode mandar proposta até 3 dias depois. Então, caso você não conseguiu falar, ou tinha muita proposta, não deu tempo, enfim, mas se você participou do debate, participou da pré-conferência, você pode mandar a sua proposta por escrito, num formulário que você vai receber por e-mail. Pode passar, Fred.
E aí, como que se dá a eleição de delegados para as plenárias finais? Na sociedade civil, a cada 7 participantes da pré-conferência, a gente vai eleger um delegado. Então, se tiver 70 representantes da sociedade civil naquela pré-conferência, vão ser eleitos 10. E desses 10, tem um critério que é pelo menos 50% de mulheres e pelo menos 1/3 de indígenas ou pessoas autodeclaradas negras. Então, vamos supor, né, se forem 10, vão ser pelo menos 5 mulheres e pelo menos 3 pessoas negras e ou indígenas. Então, e do poder público, eu vou falar no próximo slide, mas do poder público é 1 para cada 14. Então, isso garante sempre a proporção de 2 para 1, né? Assim, vai ter sempre mais gente da sociedade civil do que do poder público. Pode voltar, Fred. E aí, é importante dizer também que, da mesma forma como na última, né, o Comuc aprovou no regimento interno a reserva de vagas. Então, se não tiver, por exemplo, na pré-conferência de Identidade, Patrimônio e Memória, nenhum representante de comunidade tradicional, dentre os eleitos, cria-se mais uma vaga. Então, vamos supor que tirou-se 10 delegados da sociedade civil, nessa pré-conferência específica de Identidade, Patrimônio e Memória, nenhum desses é representante de comunidade tradicional. Então, cria-se uma 11ª vaga para algum representante que tiver presente, que também será votado. E, da mesma forma, na pré-conferência de Diversidade Cultural e Territórios, também precisa ter pelo menos uma representatividade de pessoas com deficiência, juventudes e LGBTQIA+. Então, lembrando que só se cria essa vaga caso aqueles eleitos não sejam representantes desse grupo. Pode passar, Fred. Do poder público, como eu já falei, é 1 para cada 14, garantindo, então, que tem uma maioria, né, uma proporção de 2 para 1 da sociedade civil. A gente brinca que na última conferência de 2021, né, a sociedade civil levou, assim, a conferência, porque teve uma participação em peso, uma representatividade super importante nas plenárias finais, e, além disso, os conselheiros, tanto titulares quanto suplentes do Comuc, que também são delegados, mas são delegados natos, né, que a gente chama, mas precisam participar de pelo menos 3 pré-conferências temáticas. Eles precisam ter participado dos debates, das discussões de pelo menos 3 pré-conferências para que sejam delegados. Caso não participem de pelo menos 3, aí precisam se candidatar da mesma forma que os outros representantes da sociedade civil. Pode passar, Fred. Bom, então, vamos supor, né, acabaram as 5 pré-conferências, a gente já elegeu todos os delegados, a gente já recebeu as propostas, tanto aquelas que foram apresentadas na fala durante a pré-conferência, como aquelas que foram enviadas pelo formulário, a gente vem para uma etapa de sistematização, que é um trabalho mais técnico. Esses grupos, pode passar, Fred, por favor, eles serão compostos, então, pelos delegados que foram eleitos, mais os delegados do Comuc que escolherem aquele eixo, e pela comissão organizadora. Então, para cada pré-conferência, a gente vai tirar um grupo de trabalho para discutir, né, trabalhar naquelas propostas que foram recebidas dentro daquele eixo. Então, por exemplo, dentro da pré-conferência de artes, os delegados de política das artes que foram eleitos, eles poderão participar dos grupos de trabalho de sistematização. Então, a principal atribuição é essa: sistematizar e sintetizar as propostas de metas que foram recebidas. E aí, esses grupos de trabalho, eles têm a tarefa de construir propostas que forem específicas, bem definidas, mensuráveis, com indicadores, para que depois a gente possa monitorar, que tenham uma estimativa de tempo para ser alcançada. Então, geralmente, na última pré-conferência, a gente realizou 2 encontros para cada GT, né, porque é um trabalho bem extenso, mas isso pode variar de acordo com o volume de propostas recebidas. Pode passar, Fred. Bom, e aí como que vai ser o trabalho desses GTs? Eles vão ter que construir, dentre as propostas para o município, todas aquelas que forem recebidas, eles vão ter que consolidar em 6. Então, se eu recebi 15 propostas dentro de política das artes, o GT de sistematização vai ter que ver, olha, a proposta do fulano é parecida com a proposta do ciclano, que também tem relação com a proposta do Beltrano, vamos consolidar isso em uma proposta. Então, eles têm que sair do GT de sistematização 6 propostas. Por quê? Lá nas plenárias finais, essas 6 vão virar 3. Então, nas plenárias finais, né, as e os delegados que estarão lá presentes presencialmente vão votar em 3 de cada eixo. Isso faz com que a gente saia da conferência com
com 15 metas, né? Já que são 5 eixos, vão ser 3 por eixo, a gente vai sair da conferência com 15 metas para o município de Belo Horizonte nesses 2 anos, 2024 e 2025. Além disso, os GTs também vão trabalhar, né, qualificar as propostas recebidas para o Estado de Minas Gerais, para o governo federal, que vão ser encaminhadas para a próxima etapa. Então, essas propostas vão ser lidas lá nas plenárias finais, mas elas vão ser encaminhadas na íntegra, então não tem necessidade de reduzir esse volume de metas, porque a gente encaminha tudo para o Estado, né, para a próxima etapa, que é a Conferência Estadual de Cultura de Minas Gerais. Pode passar, Fred. Bom, então, agora acabou a próxima etapa, os grupos de trabalho já fizeram seu trabalho, já construíram 6 propostas para cada eixo, além das que vão ser encaminhadas para a Conferência Estadual e Nacional, a gente chega nas plenárias finais, que é o espaço presidencial. Lembrando, né, que só vai ter direito à fala e ao voto e a participação nessas plenárias finais os delegados eleitos nas pré-conferências e os delegados do COMUC. E aí aqui é importante dizer que todos os delegados vão participar e votar nos 5 eixos, assim. Então, não importa se eu fui eleita, por exemplo, na Conferência de Identidade, Patrimônio e Memória, eu sou uma delegada da conferência e eu posso votar nas propostas de Política para as Artes, na proposta de Diversidade Cultural e Territórios. Então, todo mundo que estiver presente nos dias 16 e 17 de setembro pode votar em todo o processo. E aí, então, vai ser isso, né? A gente vai ter que votar 3 metas para cada eixo, dentro das 6 apresentadas, validar as 2 diretrizes para a construção do novo Plano Municipal de Cultura, validar as metas que vão ser encaminhadas para a próxima etapa, que é a Conferência Estadual, e aí, ao final, a gente também elege os delegados para a Conferência Estadual. Isso gera confusão, assim, porque o pessoal pergunta, são 2 tipos de delegados? Sim. Primeira parte, nas pré-conferências, a gente elege os delegados municipais, os que vão participar das plenárias finais municipais. Nas municipais, lá na plenária final, a gente elege quem vai para o Estado. E o quantitativo de pessoas que vai para a Conferência Estadual vai depender da quantidade total de participantes. Então, isso já está estabelecido pelo Ministério da Cultura. Eles têm um critério, assim, a cada X participantes vão Y delegados, assim. Então, o máximo, se o município tiver mais de 500 participantes nas pré-conferências temáticas, a gente manda 25 delegados para o Estado. Então, nas plenárias finais, aqueles que forem delegados municipais, eles podem também se candidatar e, eventualmente, se eleger como delegado estadual, né, para a próxima etapa. Bom, então, como que vai ser a dinâmica dessas plenárias finais? Primeiro, os grupos de trabalho, eles fazem uma apresentação, né, de como que foi construído, apresenta essas propostas de metas, tanto as 6 para cada eixo dos municípios, quanto as que vão ser encaminhadas para a próxima etapa da conferência, para a etapa estadual, como também as diretrizes que foram apresentadas para o Plano Municipal de Cultura, para o novo Plano Municipal de Cultura. Depois, a plenária toda, aí, como eu disse, não importa se você foi eleito na pré-conferência X ou Y, todo mundo vai votar nas 3 propostas de cada eixo. Então, a gente ainda não discute o conteúdo, a gente só vota quais que vão ser prioritárias, quais vão ser as 3 dentro de cada eixo temático. Depois que forem votadas as 3 de cada eixo temático, são os pedidos de destaque, isso alterar propostas de alteração do texto. Eu acho que essa proposta tal tem que ser redigida da forma tal. Então, a gente só faz discussão dos destaques daquelas 3 que já foram definidas como prioridade. E aí, por fim, depois de todos os destaques apresentados, a gente faz a discussão e a votação desses destaques por maioria simples. E aí, assim, a gente vai fazendo isso até consolidar as 15 metas aprovadas pelo município de Belo Horizonte. E aí, lembrando, assim, como eu já falei, né, as propostas que vão para a etapa estadual e nacional, elas não são votadas, né, elas são discutidas, mas elas não têm necessidade de serem votadas, porque a gente manda isso na íntegra para a Conferência Estadual de Cultura. Pode passar, Fred, por gentileza. Bom, não, agora é com você. Obrigado, Maria Clara. A gente tem agora os eixos temáticos, a gente já até apresentou os 5 eixos temáticos, mas eu vou passar eles aqui também de forma bem rápida, porque o nosso grande intuito aqui também é ouvir vocês, ver alguma dúvida. Todo esse material ele está disponível no nosso portal,
Então, pode ficar à vontade para acessar, para, de repente, discutir, seja na sua regional, no seu grupo temático ou coletivo. E reforço aqui que a gente segue à disposição, como alguns coletivos e fóruns já têm nos solicitado presença, para, de repente, ir, para discutir, para debater alguma coisa, esclarecer alguma dúvida e muito mais. Então, vamos lá. O nosso primeiro eixo é o fomento, economia da cultura e economia criativa, né? É esse texto que vai ser o nosso orientador, né? O eixo busca discutir a dimensão da economia da cultura como um dos principais pilares da economia criativa, englobando atividades econômicas baseadas na criatividade, na inovação e no conhecimento, envolvendo uma ampla e extensa cadeia produtiva. A economia da cultura possui como premissa a diversidade cultural como elemento-chave para o desenvolvimento humano, econômico e social sustentável, com um impacto significativo na geração de empregos, no desenvolvimento de novas tecnologias e no crescimento econômico. Discute-se, portanto, o sistema municipal de financiamento da cultura, estratégias de fomento, financiamento de ações e projetos culturais, bem como estratégias para o desenvolvimento dos aspectos econômicos e profissionais da cultura, né? Aí nós temos o segundo eixo, que é sobre fortalecimento institucional e participação social, que é o eixo que permite discutir o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, além de qualificar a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura para a gestão das políticas culturais do município, tendo a participação e a transparência como princípios. O Sistema Municipal de Cultura possui como eixos estruturantes o órgão gestor da cultura, responsável pela produção da política cultural local, o Conselho Municipal de Política Cultural Comum, destinado a compartilhar a gestão com a sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura, que estabelece o planejamento decenal de 10 em 10 anos, desenvolvimento da cultura para o município, a Política Municipal de Fomento à Cultura, que estabelece mecanismos de fomento e incentivo da política cultural no município, e o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, que a gente chama aqui carinhosamente de SMIC, cujo o município de Belo Horizonte já conta com um instrumento de mapeamento, que é o Mapa Cultural de Belo Horizonte, e monitoramento das políticas culturais da Secretaria e da Fundação Municipal de Cultura. O nosso terceiro eixo, que é diversidade cultural e territórios, ele traz como eixo orientador, pretende discutir a garantia das condições de acesso aos bens e serviços culturais, promovendo o pleno exercício da cidadania cultural, parte do reconhecimento e da valorização da dimensão simbólica da cultura e da diversidade das expressões culturais, artísticas, crenças, práticas e modo de vida dos diferentes territórios da cidade, tendo como premissa a plena liberdade de expressão e criação e o combate à discriminação e o preconceito de qualquer natureza, como um exemplo que discute a política municipal do Cultura Viva. Com o quarto eixo, que é o Identidade, Patrimônio e Memória, a gente tem o eixo parte do reconhecimento do direito universal ao passado e aos legados culturais, quanto às dimensões básicas da cidadania, passando não apenas pela valorização dos patrimônios culturais em seus suportes materiais, sobretudo os patrimônios imateriais, fruto das práticas, dos fazeres e dos processos culturais inerentes aos diversos grupos formadores da cidade. Desta forma geral, trata-se com termos ligados à memória, patrimônio material, imaterial, arquivos, documentações, acervos e políticas museológicas. O quinto eixo, que é a política das artes, traz em seu eixo, busca discutir as condições plenas de criação e de produção, o eixo busca discutir as condições plenas de criação, produção, críticas e reflexão estética, promovendo as estratégias de articulação, integração, experimentação e promoção das diversas linguagens artísticas. Visa planejar ações que fortalecem e promovam o calendário cultural de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, impulsionem o desenvolvimento e a sustentabilidade artística e cultural, integrando também um programa de apoio aos festivais
quanto à potência da mobilização criativa e reflexiva da cidade. Então, partindo desses eixos, a ideia é sempre, talvez, trazer para esse conceito, mas também estamos abertos a alguma proposição, alguma reflexão que também vai agregar esse conteúdo, e eu quero agora chamar a Maria Clara novamente para ela explicar um pouco dessa jornada, de como elaborar uma proposta, né, de qual vai ser os eixos, ou de que forma eu posso abordar isso no grupo que eu estiver participando, ou então durante a pré-conferência. Maria Clara. Obrigada, Fred. Gente, já está acabando, muita coisa, né? Mas acho que é importante a gente também passar por todo o processo, mas a gente achou importante trazer um pouco, assim, né, de como elaborar propostas, porque isso gera muita dúvida, o que é diretriz, o que é objetivo, o que é meta, né, como que tem que ser uma proposta de meta. Então, dentro do caderno do participante, que eu já informei que a gente vai mandar para todo mundo, fala um pouco disso, a gente também vai mandar um material super interessante da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, sobre a construção de metas, né, objetivos, diretrizes específicas para as políticas culturais. Então, esse material vai subsidiar todo mundo na construção das propostas, mas, bom, acho que de forma geral, né, é importante dizer que as diretrizes é a formulação que indica as linhas de ação. Então, como é a estratégia geral da política. Então, a gente trouxe, por exemplo, uma diretriz que seria fortalecer o papel institucional do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Agora, a partir dessa grande diretriz, a gente estabelece os objetivos, que são o alvo, né? Qual que é a situação lá na frente que a gente quer ter, então, para fortalecer, por exemplo, o papel institucional do arquivo. O objetivo para isso, um dos objetivos poderia ser esse que a gente trouxe como exemplo: criar, aprimorar e implementar ações relativas às funções arquivísticas, para os documentos analógicos e digitais, no âmbito da administração direta e indireta. Então, qual o cenário que a gente quer ter para atingir essa grande diretriz. E a meta é esse objetivo de forma quantificada. É exatamente o que fala: quem, quanto e quando que tem que ser feito para que esse objetivo seja alcançado. Então, por exemplo, um exemplo de meta dentro dessa temática aí do arquivo seria criar em todos os órgãos da administração direta e indireta um sistema de gestão integrada de documentos até o ano de 2025. Então, a gente tem um caminho, né? A gente sabe o que tem que ser feito, quando. Isso é importante para que a gente possa monitorar, porque uma diretriz é muito subjetiva, né? Se eu falo assim, fortalecer o papel institucional do arquivo. Em tese, se eu fiz uma ação, eu poderia entender que eu fortaleci, é muito subjetivo. Então, para que a gente possa monitorar a meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser relevante, ela precisa ter uma estimativa de tempo para ser alcançada. Então, enfim, isso tudo vai estar um pouco detalhado também no caderno do participante. Tem aqui um link que a gente pode compartilhar também, de um exemplo, de um quadrinho assim, né, para que as pessoas possam preencher as metas. Pode passar, Fred, só que eu acabei rendendo um pouco. E aí a gente trouxe, a comissão achou importante trazer alguns exemplos de metas da última conferência, da conferência de 2021. Então, eu trouxe 3 metas, assim, para cada eixo, só como, né, de forma ilustrativa. Então, dentro, por exemplo, de patrimônio e memória, a gente teve uma meta que foi inventariar até 2023 os povos indígenas e originários presentes no território da cidade e estabelecer planos de valorização e salvaguarda a partir desses inventários, garantindo o acesso e a participação democrática das comunidades inventariadas. Então, essa foi uma meta aprovada na nossa última conferência, né? O inventário está em andamento, inclusive, é importante dizer que ele está sendo encaminhado, e é uma meta que tem prazo, que diz o que tem que ser feito. Garantir até 2023 a participação das comissões locais de cultura na definição das linguagens artísticas, a compor a programação do Circuito Municipal de Cultura e das ações educativas da Escola Livre de Artes no território. Isso foi uma meta aprovada dentro de Política das Artes. Uma outra meta: elaborar até 2023 proposta de revisão da Lei do Conselho Municipal de Política Cultural para permitir que a sua presidência seja ocupada alternadamente pela sociedade civil e poder público, a partir da votação do plenário para esse cargo. Então, aí também é uma meta que diz o que tem que ser feito, quando e como. Pode passar, Fred, por favor.
Aí, algumas metas que foram aprovadas para o Estado, foram encaminhadas da nossa conferência, né? O governo de Minas deverá implantar, até 2023, um programa de formação cultural descentralizado, com processos informais de educação, garantindo o acesso a, pelo menos, 500 mil pessoas em todas as regiões do Estado. Uma outra foi tombamento estadual da Serra do Curral, aprovado em 2022. Uma outra, o governo de Minas Gerais deverá convocar imediatamente, em 2022, a Conferência Estadual de Cultura. Pode passar. E algumas metas que foram aprovadas para o governo federal. Então, o governo federal deverá retomar, até 2023, os mesmos valores investidos há 7 anos em pesquisa e projetos científicos, bem como nos programas Mais Cultura nas escolas, Mais Cultura das universidades. Uma outra que era retomar o investimento no programa Cultura Viva aos mesmos parâmetros orçamentários de 10 anos atrás, 2011, com fomento às redes estaduais e municipais de pontos de cultura, visando o cumprimento da meta 23 do Plano Nacional de Cultura. E, por fim, o governo deverá convocar imediatamente, seria em 2022, a 4ª Conferência Nacional de Cultura, prevista para 2017, segundo o Plano Nacional de Cultura, a partir de um Conselho Nacional de Política Cultural Democrático, paritário e atuante, com o objetivo de construir um novo Plano Nacional de Cultura, vencido desde 2020. Então, esses foram alguns exemplos de metas que foram aprovadas na última conferência. Pode passar, Fred. Bom, acho que é isso. Acho que só antes de, né, abrir para as dúvidas, comentários, perguntas, acho que queria passar também a palavra para a comissão organizadora, Ítala, Ana Maria, Maria Elisa. Fiquem à vontade para dar uma palavrinha. Enquanto isso, quem quiser falar, perguntar, já pode ir se inscrevendo no chat. E queria pedir também para todo mundo que for falar, por gentileza, né, se apresentar, falar o nome, o setor artístico ou cultural, e ou a regional, porque a gente consegue ter uma noção também, né, quase 60 pessoas na live, daqueles setores, daquelas regionais que estão mais mobilizados, dos que a gente também precisa fortalecer a mobilização, a partir daqui é importante para a gente também ter essa noção. Então, queria abrir a palavra aí para a comissão. Só reforçar aqui, porque apesar do aplicativo ter essa possibilidade de levantar a mão, eu vou pedir para as pessoas escrever lá, me inscrevo, quero falar, alguma coisa assim, para a gente ir tomando nota aqui. Tá joia? Ana Maria. Boa noite. Estão me ouvindo? O áudio está Tá baixo. Está baixinho, Ana Maria. Estou de fone de ouvido. Vou ver se ajuda. Melhorou? Aumentei o volume aqui. Melhorou? Ou não? Está um pouquinho melhor. Está um pouquinho melhor. Tá. Então, boa noite a todos que estão participando. Vou dar uma recadinho nesse momento. E para nós, que estamos aqui na organização da conferência, eu sinto, né, uma satisfação, porque é o segundo momento que eu estou, né, participando. Vejo que é importante de a gente fortalecer, né, o controle, né, o papel nosso da sociedade civil, né, no controle de uma política pública de cultura. Eu estou sempre na representação tanto da população negra e das tradições, né, que eu acho que a gente precisa muito fortalecer a valorização do nosso patrimônio, da cidade como um todo. Então, estar na conferência é um momento, quando eu vejo você falando das propostas, eu acho que é importante que a gente possa assim, elaborar, né, as nossas propostas. E esse ano, né, como o anterior também, a gente já tinha feito metas, né? Eu acho que é importante a gente dizer mais ou menos, eu gostaria até, por exemplo, a questão do patrimônio, sempre reforça, que a gente possa valorizar o patrimônio. A partir de quê? Então, as comunidades, as tradições, eu estou sempre falando do folgado, né, da capoeira, porque a gente botasse metas que até 2025, 2024, né, esses grupos tivessem em destaque, que sejam, né, com inventário, que sejam com propostas políticas, de recursos, que estejam nas nossas leis orçamentárias. Parece complicado no início, quando eu entrei nessa proposta do comum, mas quando a gente vai vendo no desenrolar do dia a dia, né, das reuniões, essa fala, né, de política pública, que tanto o Fred quanto a Maria Clara fala aí, isso vai se tornando familiar. Né? Então, é importante que a gente esteja participando. Então, o que mais é para incentivar a gente da sociedade civil, né,
esteja mais presente, né, nessa atuação aí, da cultura. É isso, tá bom? Ok. Ítalo, Querido, seu microfone. Boa noite, gente. Eu sou o Ítalo, sou representante suplente na dança. É a minha primeira conferência e eu estou nessa comissão. Estou aprendendo muito, inclusive agradeço a todos os envolvidos aí que são bem, são massa na instrução, na condução da coisa. Tenho aprendido muito. E aí, isso acho que vem falar também com as pessoas que não participaram ainda, assim, que confiem nessas conferências, e eu acho que é um momento muito importante para que a sociedade civil entenda como propor, entenda como estar, como o que propor também. Então, acho que é muito esclarecedor para além de tudo. Então, estamos aí para qualquer coisa também que precisar, dúvidas, esclarecimentos. obrigado, Ítalo. Obrigada. Maria Elisa, tá por... Ah, tá aí. Boa noite, gente. Eu quero agradecer a todos pela presença, né, nessa reunião pública e também quero agradecer a participação dessa conferência e quero só reforçar que nós precisamos ocupar os nossos espaços como sociedade civil na construção da política pública de cultura que nós queremos, e não só para Belo Horizonte, mas agora, né, com a etapa estadual e nacional, é o momento da gente fortalecer toda essa nossa política, principalmente no que diz respeito a buscar recursos, né? Então, recurso do ROT, não só do município, mas também do estado e nacional, para que a gente não fique só na dependência de projetos, né? De leis, de incentivo à cultura. Então, boa noite a todos e espero que todos possam participar das 5 pré-conferências para que o debate seja bem democrático e que a gente enriqueça ainda mais as nossas propostas. Eu só queria que depois Maria pudesse falar para a gente, reforçar um pouquinho como que se dará a confirmação da inscrição. Então, a partir do momento que né, nós fazemos a nossa inscrição, se automaticamente já vem uma indicação de inscrição recebida, e se através do e-mail se tem um prazo para que seja encaminhado o material, só para reforçar e esclarecer, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Queria de novo saudar e parabenizar, né, a comissão que tem tido um trabalho muito extenso, muito intenso de planejamento, né, da conferência, com o apoio do Comu, que a gente já discutiu, a conferência entrou em pauta, acho que 3 ou 4 reuniões, então toda essa metodologia, o regimento que foi aprovado é fruto dessa proposta da comissão, em parceria com o Conselho. Vou abrir, então, para as inscrições. Vamos combinar mais ou menos 3 minutos, gente, só para todo mundo poder falar. O primeiro é o Divino. O Divino está relatando que o som está muito ruim. Vocês têm mais gente com dificuldade ou está tranquilo, gente? Pode ser que seja o seu fone, Divino. Mas você é o primeiro inscrito. O som está muito ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. O seu está ótimo. Maria Clara, há muitas dúvidas, né? Que a gente tem em mente, tem que se fazer uma leitura boa dessa cartilha, e o quanto antes ela chegar para a gente vai ser melhor, porque as comissões, os fóruns que estão se preparando para fazerem as suas propostas devem se adequar com muita clareza dentro dessas normativas aí, dessa cartilha e que dessas normativas que a conferência exige para que haja um fluxo normal. A minha dúvida é com relação aos delegados da estadual e da nacional. Como conselheiros já são delegados natos, para os delegados da estadual, os conselheiros, caso queiram participar, eles também terão que se candidatar ou já serão naturalmente conselheiros, ou delegados?
Maria Clara, só para entender um pouco o fluxo, você vai respondendo a cada, a gente vai respondendo a cada, Vamos fazer bloco, Fred? Acho que ou fazer, a melhor, gente pode né? fazer bloco, né? Aí faz duas, responde, pode ser? Pode ser, Divino? Aí a gente vai Ô, Fred. ganhando tempo. Ok, Divino? Aí a gente vai fazendo O duas e som ainda responde. está muito ruim, eu não sei se está só para mim ou para todos. Divino, o pessoal manifestou aqui que o som tá ok, pode ser que seja o seu fone. Não, O mas seu- eu estou ouvindo sem fone, normal. Ah, tá. Tava bem demais aqui. Tava. Tava Vamos ver se a muito gente bom e de consegue. repente sumiu. Vamos tentar, de repente, ver. Se mais alguém relatar aí, se for o caso, por favor, nos ajude aí. Mas talvez se Divino, aí não sei se vale a pena você desligar e voltar, né? De repente ajude aí um pouco. A gente falando que tá ok aqui no chat. Então vamos lá, Maria Eduarda, e aí a gente responde as duas. A Maria Eduarda mandou no chat, eu não sei se ela quer falar ou se é só a leitura da pergunta dela. Eu Não, acho posso que... falar. Ah, sim. Perdão, gente. Rapidinho, é porque eu estava tentando organizar meu calendário aqui e eu não encontrei uma data concreta, assim, para Conferência Estadual de Cultura. Pelo que eu vi, tem até o dia 30 de outubro para acontecer, mas eu não sei se já está planejado alguma coisa, se vai ser em formato presencial ou não. Obrigada. Obrigada, Duda. Vamos fazer bloco de 3, gente, aí a gente responde. Thaís? Boa noite, gente. A minha pergunta é rapidinho. Eu estou querendo saber só se a gente vai receber no material, junto com a cartilha, todas as propostas da última conferência que foram aprovadas, quais foram realizadas, implementadas e quais não foram. Se a gente vai receber isso como material para a pré-conferência. Obrigada. Obrigada, gente. Então, vamos responder esse primeiro bloco, né? Primeira pergunta que a Maria Elisa fez sobre uma resposta, né, das inscrições. A gente vai mandar, gente, até o início da semana que vem, uma resposta, né, por e-mail para todo mundo que já se inscreveu na conferência com o caderno do participante e os materiais todos de referência. Isso que o Divino traz é super importante, né? A gente sabe que os coletivos e os fóruns e grupos precisam de um tempo para a elaboração, para o planejamento da sua atuação, da sua participação na conferência, então a gente vai mandar até o início da próxima semana, com mais de uma semana de antecedência, essa confirmação por e-mail, assim como o link com os materiais de referência. Uma segunda pergunta, então, do Divino. Dos delegados do COMUC para a conferência estadual, nesse caso, os delegados do COMUC não são delegados natos, né, para a etapa estadual, aí são os conselheiros do CONSEC, que é o Conselho Estadual de Cultura. Eu não sei dizer exatamente como que isso vai ser determinado, né, no regimento interno da conferência estadual, mas, de toda forma, eu vou até... Estava olhando aqui a portaria, gente, do MINC, ela estabelece que vão participar das conferências estaduais, né, os delegados enviados pelos municípios, se for até 500 participantes na conferência municipal, é 5% desse valor, independente do número de pessoas. Acima de 500 pessoas, são 25 delegados. Então, todos nossos, esperamos que 25 delegados, né, esperamos que a gente tenha mais de 500 pessoas participando das pré-conferências, todos os delegados que vão para a etapa estadual vão ser eleitos nas plenárias finais. Aí não importa se são delegados do COMUC ou se são delegados eleitos nas pré-conferências, tá? Então, como que não é um candidato, um delegado nato para a próxima etapa, e sim os conselheiros do CONSEC, aí vai ser determinado pelo regimento do Estado. Aí, já linkando, né, essa coisa da conferência estadual dentro da pergunta da Duda, a gente ainda não foi informado sobre a data da conferência estadual de cultura. A gente vai até se reunir com a turma lá da Secult na quarta-feira, né, para discutir, alinhar um pouco. Os municípios têm conversado, assim, aqui da região metropolitana também já conversei com Contagem, alguns outros municípios, para a gente conversar, assim, como que estão sendo os processos, mas, a princípio, não tem essa data da conferência estadual, mas tem essa determinação
do Ministério da Cultura que as conferências municipais aconteçam até o dia 17 de setembro, então a nossa, né, vai acabar no dia exato, dia 17 de setembro, as estaduais até o dia 30 de outubro, porque a Conferência Nacional vai acontecer em Brasília a partir do dia 8 de dezembro. Então, como uma etapa é sempre preparatória para outra, esse é o cronograma, até 17 de setembro municipais, até 30 de outubro estaduais, e a partir de 8 de dezembro a nacional. Aí a gente também faz o compromisso, né, de assim que a gente tiver essa confirmação também do Estado sobre a conferência estadual, a gente pode subir na página, lembrando que a página da conferência, a gente já mandou aí no chat algumas vezes, é o principal meio de informações que a gente tem, mas a gente tem também, acho que pode até passar, Fred, que aí a gente deixa aqui fixado os contatos. Aí, essa é a página, né, Conferência Municipal de Cultura, isso vai redirecionar direto para a 7ª, e o nosso e-mail, conferenciacultura@pbh.gov.br, qualquer dúvida, enfim, a gente fica à disposição por esses contatos. Sobre a Obrigada, viu? Desculpa. Obrigada a Obrigada. vocês. Sobre a pergunta da Thaís, então, sobre as propostas da última conferência, sim, a gente está fechando, né, o monitoramento tanto do Plano Municipal de Cultura, e a gente vai encaminhar as propostas aprovadas, elas estão todas disponibilizadas no site também da 6ª conferência. Eu vou até mandar o link aqui da resolução final da conferência aqui no chat. Mas é importante que a gente atualize, né, da mesma forma como a gente está fazendo com o plano, as metas da última conferência, para que todo mundo possa se balizar na elaboração das metas dessa conferência. Acho que é isso, gente, desse primeiro bloco. Não sei se Fred e comissão querem complementar. Não quero complementar, não. Só quero, de repente, perguntar para a Marilza se, de repente, se ela quer fazer a pergunta ou se a gente responde o que ela escreveu no chat. Boa noite. Boa noite. Desculpa pelo atraso. Eu gostaria que respondesse pelo chat, tá? Para, assim, ganhar um tempinho, talvez eu atrapalhe um pouquinho. As minhas perguntas são essas daí, porque eu preciso. Nós estamos pensando em fazer a conferência dia 28 de agosto, 29 de agosto. Mas nós não temos o material, como trabalhar, né? E nós precisamos disso daí. Talvez vocês já responderam, mas não sei, era isso minha pergunta, é do chat. Ô, Marisa, obrigada. Acho que a gente pode também entrar em contato por e-mail, marcar uma reunião, alguma coisa assim que a gente puder contribuir, né? Acho que tem outros municípios, eu também reuni com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Contagem, outras cidades, para a gente discutir um pouco sobre o formato das conferências. Então, a gente vou já te mandar um e-mail com o meu contato, aí a gente marca um horário para conversar melhor. Mas só respondendo de forma sintética, né? A conferência, então, tem que acontecer as conferências municipais até o dia 17 de setembro. Não necessariamente tem que ser feitas as pré-conferências, né? Mas aqui no município a gente tem essa cultura política, não só na área da cultura, mas também de assistência, saúde, né? Mulheres, outras áreas, a gente sempre faz as pré-conferências para a gente ampliar a mobilização, ter mais espaços de construção e de diálogo, mas isso não é uma necessidade. Acho que agora, então, Alisson e o Richardson, que também mandou pelo chat. Boa noite a todas e todos. Sou Alisson, bibliotecário. Estou aí no Conselho Municipal de Cultura. Eu queria, né, mais uma dúvida para outras pessoas que estejam ouvindo, né, em relação à eleição dos delegados nas pré-conferências. Pode parecer chovendo molhado, mas às vezes tem pessoas que nunca ouviram essa informação. A questão de, por exemplo, os delegados da sociedade civil, que eles participam livremente das pré-conferências de acordo com o eixo. E se ele se candidatar e não for eleito, ele pode se candidatar na próxima pré-conferência, no outro eixo, sim ou não? E os que forem eleitos, eles podem ocupar mais de um delegado num eixo, sim ou não? Era isso, mas para outras pessoas que talvez tenham essa dúvida. Obrigada, Alisson.
Agora, o Richardson mandou pelo chat, gente. E ele falou que a gente pode responder a partir do que ele escreveu no chat. Ah, tá. Mas eu acho que é bom também... Ah, tá. Pode responder isso, né? Desculpa. Eu vou ler aqui em voz alta, porque acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também. O Richardson perguntou: há um tempo mínimo de permanência na reunião online para poder votar nos delegados no final das pré-conferências? E 2, existe algum mecanismo que permite a quem participa das pré-conferências de encaminhar moções para apreciação na plenária final? Então, vamos lá, gente, nesse bloco, enquanto ninguém mais se inscreve. A primeira pergunta do Alisson: se pode se candidatar numa pré-conferência, né? Então, se uma pessoa se candidatou, vamos supor, na pré-conferência de Identidade, Patrimônio e Memória, ela não foi eleita, ela pode sim se candidatar na pré-conferência de artes ou qualquer outra pré-conferência, não tem nenhuma vedação. E a pergunta se a pessoa pode se eleger em mais de uma pré-conferência, né? O nosso regimento, vamos até mandar aqui no chat, o regimento interno da conferência, ele não estabelece isso, é um caso omisso, né, que a comissão precisaria decidir. Eu entendo que não há essa vedação, mas que não é aconselhável, porque se uma mesma pessoa for delegada, né, em 2 eixos, isso significa um delegado a menos, então a gente diminui a representatividade e a participação nas plenárias finais, mas aí isso realmente é um caso omisso no regimento, não está estabelecido lá que a mesma pessoa pode se eleger em mais de uma pré-conferência, né? Mas acho que pensando numa boa prática de participação social que a gente pretende ampliar a participação e o debate, acho que não é muito aconselhável. E aí, sobre a pergunta do Richardson, a gente também vai mandar essas orientações. Na última pré-conferência, a gente tinha um limite, assim, a pessoa não poderia entrar no momento só da votação, até porque a gente determina um número de delegados a partir de quem está presente na conferência. Então, na última, a gente estabeleceu que esse quórum deveria ser até às 19 horas, ou seja, 1 hora depois. A reunião começa às 18, quem entrar até às 19 vai ter a sua presença contabilizada para definir o número de delegados e poderá votar. Então, a gente tinha essa determinação de um horário, isso tudo a gente também vai informar por e-mail. E sobre as moções são apresentadas pelos delegados eleitos ou pelos delegados do CUMUC, né? Elas são apresentadas nas plenárias finais por escrito. Então, eu entendo que caso alguém, né, não tenha se elegido em nenhuma pré-conferência, pode entrar em contato com algum delegado, né, enfim, pode solicitar à comissão organizadora que leve a sua proposta de moção para as plenárias finais. Mas queria, Maria Elisa levantou a mão, pedir, né, que a comissão também se manifeste. Bom, com relação à questão das moções, eu penso que nós podemos já definir, assim como cada participante da pré-conferência poderá encaminhar até 3 dias depois as propostas, ele pode encaminhar também o texto da moção, porque já fica definido que aquela moção foi indicada naquela pré-conferência, o GT vai fazer a formalização dela e apresenta na plenária final. Acho que é tranquilo fazer isso, porque são os participantes da própria pré-conferência que podem fazer a sugestão da moção. Ótimo, Elisa, acho que é uma boa proposição mesmo. A gente assume, então, né, enquanto comissão, esse compromisso de que as moções podem ser encaminhadas também no link, é claro, pelos participantes da pré-conferência, né, e não qualquer pessoa, mas quem participou do debate, discutiu, enfim, pode enviar também uma proposta de moção. Gente, mais dúvidas, mais inscrições? Mandar uma dúvida aí. Há Maria espaço Clara. para apresentar sugestão de tema a discutir? O N. Caraja. Acho que é o Eni. O Eni foi delegado na última. Bem-vindo, boa noite. Foi representante dos povos indígenas. Eni, bom,
há espaço para apresentar propostas, né, de diferentes temas dentro daqueles 5 eixos estabelecidos. Então, a gente não cria novos eixos, mas são eixos muito abrangentes, né, são grandes eixos das políticas culturais que dão conta de uma diversidade de temas e de propostas. Então, qualquer cidadão ou cidadã que participar das pré-conferências pode apresentar propostas que estejam relacionadas com esses eixos. Mais inscrições, gente? Maria Clara, eu só queria reforçar essa questão porque quando as pessoas fazem inscrição, pode ser que esqueção de clicar lá, como o Fred falou, confirmando o envio da sua proposta. Proposta não, desculpa, da sua inscrição. E ele vai ficar sem saber se ele está inscrito ou não, não é isso? Porque nós só vamos encaminhar, a partir da semana que vem, para quem for fazendo as inscrições, o material. Então, se a pessoa não receber o e-mail, tem que entrar em contato para ver se a inscrição foi completada direitinho, né? E outra coisa que precisa reforçar é até quando que pode ser feito a inscrição para as pré-conferências, tá? Porque no próprio formulário você escolhe qual pré-conferência que você vai participar, se todas ou uma ou duas, mas até quando que pode ser feita inscrições. Isso aí também ficou em aberto ainda. Bom, Elisa, então, isso é super importante mesmo. As pessoas podem se inscrever até um dia antes da pré-conferência. Então, se ela quer participar do dia 9, ela tem que se inscrever até o dia 8, né? Para que a gente possa mandar o e-mail, as instruções de acesso, o material de referência. Então, sempre um dia antes. Por isso que a gente coloca que as inscrições se encerram no dia 23/8, porque a última pré-conferência é no dia 24/8. Mas é claro, né, que se ela inscrever na hora, a gente não tem a capacidade de mandar o link e todo o material. Então, as pessoas podem se inscrever até um dia antes, e como informado, a gente vai mandar um e-mail confirmando a inscrição de todo mundo, com os materiais de referência. Acho que a partir da provocação, né, da Elisa, assim, acho que a gente já pode começar a enviar essa semana pelo menos um e-mail dizendo, olha, sua inscrição está confirmada, recebemos, né, você está aqui no nosso banco de inscrições, acho que isso pode ser bom para evitar esses casos que a pessoa acha que ela se inscreveu, mas eventualmente ela não finalizou as inscrições. Aí também eu acho que uma coisa que a gente pode olhar aqui, tecnicamente falando, a partir da hora que a pessoa fizer a inscrição, se ela já não recebe um ok no e-mail dela, a gente vai olhar aqui tecnicamente como é que funciona isso, e para quem já se inscreveu, se por um acaso está aqui ou conhece alguém, a gente faz esse compromisso de mandar os comunicados aí, que a inscrição foi realizada. Aí eu acho que os para frente, eu vou até olhar com a equipe técnica, como que a gente consegue validar isso já no ato da inscrição, tá? Mas a gente vai estudar isso, não tendo a possibilidade, a gente fazer esse compromisso que a Maria Clara falou, de comunicar todo mundo sobre a inscrição realizada. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui no chat, mas que vou ler, né, mas ela não está na nossa alçada, que gostaria de saber por que o MINC mudou a temática e invalidou todas as discussões já realizadas por todos os municípios em 2022, sobre a regra da portaria número 4 de 2022. Até onde eu sei, né, a conferência que havia sido convocada pelo ano passado não aconteceu, então o Ministério do Turismo não realizou a conferência, e aí esse ano o Conselho Nacional de Cultura, empossado, fez essa discussão, sendo Poder Público e Sociedade Civil, aprovou o regimento interno que estabelece as diretrizes, a temática, as datas para a Conferência Nacional de Cultura, mas reforçando, né, não está na nossa alçada de Poder Público Municipal essa resposta. Mas é isso, a conferência que estava prevista para o ano passado não aconteceu, foi prorrogada para esse ano, prorrogada não, né, como ela não aconteceu, o Conselho Nacional de Cultura fez a discussão do formato, da temática, e a conferência foi estabelecida, gente, pela portaria MINC número 41, de 2023, que é a portaria que convoca a 4ª conferência e aprova o regimento interno. Então, é nessa portaria que a gente tem as diretrizes para as outras etapas, né, municipal e estadual. Mais dúvidas, gente? Comentários? A Renata mandou um comentário aqui. Infelizmente, tem outra agenda a partir das 20. A reunião foi
excelente, esclarecedora, obrigadão, mandou um S2. Obrigadão, Renatão, estamos juntos, misturado. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Reforçando, está aqui exposto na apresentação, né, o portal, para quem quiser acessar, ver todos os materiais, vários materiais já estão lá disponíveis também para baixar, que é o pbh.gov.br/Conferência Municipal de Cultura, tudo junto. Também tem um e-mail abaixo, que é conferenciacultura@pbh.gov.br, né, da nossa 7ª conferência. Estamos muito felizes de estar aqui com todo mundo, de estar esclarecendo, reforçar aqui o nosso grande abraço à comissão organizadora, que tem vindo aqui quase diariamente ajudar a gente a chegar nessa proposta, chegar nesse formato. Agradecer também ao Conselho Municipal de Cultura, que se debruçou também em ler o regimento, entender todos os processos e debater todos os processos para que a gente chegasse aqui até hoje. Muito obrigado a todo mundo que vem colaborando de forma muito ativa com esse processo, né? E saber se mais alguém está para se inscrever. São 19h56 da noite, do nosso dia 24/7. Estamos aqui à disposição. Fred, só complementando, gente, queria dizer que a gente, da mesma forma como a gente fez em 2021, a gente também fica à disposição, né? Tanto eu, Fred, quanto comissão organizadora da sociedade civil, para a gente participar de reunião, de encontros, né? Dos coletivos, dos grupos, dos fóruns, a gente pode fazer até mesmo a apresentação que a gente fez aqui, tirar dúvida, ajudar a construir proposta. A ideia foi ter uma reunião pública ampliada, online, né? Para a gente tentar atingir um público maior. A gente teve mais de 60 pessoas simultaneamente, o que é um ótimo sinal. A reunião foi gravada, como eu já falei, ela vai ser disponibilizada no YouTube da Fundação Municipal de Cultura e também no site da 7ª Conferência Municipal de Cultura. Então, quem não pôde participar pode assistir a apresentação, mas, para além disso, a gente fica à disposição também para ajudar, né, nessa mobilização, seja presencial, seja online. Antes de passar para o Eni, eu queria só, Fred, mostrar rapidinho também a página virtual, né, porque ela pode ser um documento importante, assim. Então, aqui a gente tem a conferência, qual que é o tema, tem o regimento, aqui estava o link da nossa reunião de hoje, como ela será organizada, como se inscrever, e aqui a gente tem todas as perguntas e respostas, quem poderá participar, quais são os objetivos, como estão organizadas, de cada etapa. Então, a gente já entenda sobre a eleição de delegados e delegadas, o que mais é importante saber, e aí em cada itemzinho desse é possível clicar, que você vai ler mais. Então, a gente tentou pensar, né, antecipar muitas das dúvidas, assim, do que as pessoas nos perguntam. Isso está tudo lá na página também, nessa forma de perguntas e respostas. Então, é isso, né? Quem mais, se alguma coisa não tiver ficado claro, a gente também tem essas informações lá. Mas é isso. Então, o Eni está inscrito. Bom, pessoal, boa noite, primeiramente, né? Eu queria só pedir para que a comissão organizadora olhasse onde couber um debate na conferência a respeito dos indígenas em contextos urbanos, trazendo um pouco essa lógica da última conferência que nós debatemos, né? Mesmo assim, não ficou muito bom. Então, eu queria que fosse visto aí uma forma de encaixar um dos eixos o debate a respeito dos indígenas na cidade. Eni, é importantíssima a sua fala, né? A gente tem um eixo que é o de identidade, patrimônio e memória. Então, toda a temática das culturas populares e tradicionais, entendendo os povos indígenas e originários como manifestação de cultura tradicional, está contemplado nesse eixo. A gente também apresentou no início, né, que é reservada a vaga para as comunidades tradicionais, a cada, né, do quantitativo total de delegados eleitos, pelo menos 1/3 vai ser de povos indígenas ou pessoas autodeclaradas negras. Então, isso com certeza é um escopo fundamental da construção da nossa conferência. A gente até apresentou também uma das metas aprovadas da última, que foi o inventariar os povos indígenas e originários em contexto urbano em Belo Horizonte. Então,
dentro do eixo de identidade, patrimônio e memória, não só, né, de diversidade cultural e territórios também, mas, sobretudo, dentro de identidade, patrimônio e memória, a temática está contemplada. Obrigado. Obrigada a você. Bom, gente, acho que não tendo mais inscrições, né, nem dúvidas, queria de novo agradecer aí toda a comissão, né, presente, participante, Fred, parceiro querido, todo mundo, todas as presenças, a gente viu muitas pessoas da sociedade civil, mas também do poder público, reforçar a nossa disponibilidade para o diálogo, para as reuniões, para a mobilização. E é isso, gente, vamos construir uma conferência bonita, né, de retomada, de construir o que a gente espera dos próximos anos para a nossa cidade. E para isso a gente precisa da presença de todo mundo mobilizado. Fred, Maria Elisa, Ana Maria, querem complementar? Eu só quero dar uma boa noite a todas e todos, reforçar que estamos aqui à disposição, segue lá os nossos contatos, caso alguém tenha alguma oportunidade de reunir pessoas e querem discutir sobre a participação social e sobre essa conferência, seguimos à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.